que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar, a todo que crê, vitória lhe dará, também a poder, que gozo lhe trará, onde eu vou, aonde eu vou, para entrar no céu da divina mansão, tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, aonde eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e o destruidor o mal esmagará, ao claro Redentor, fiel aqui serei, a ele confessou, somente seguirei aonde eu vou. Aonde eu vou, para entrar no céu da divina mansão, tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, aonde eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a descer declarar os santos do Senhor, em glória e poder, Jesus regressará, seus servos vão morrer, pois breve voltará, onde eu vou, aonde eu vou, para entrar no céu da divina mansão, tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, aonde eu vou. Escreverá Jesus a fim de me levar a desfrutar em luz, no seu amor sentar, Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei, aonde eu vou. Aonde eu vou, para entrar no céu da divina mansão, tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, aonde eu vou. Foi ele quem falou mais a respeito do Messias, de Jesus. O profeta que mais, na história bíblica, tratou a respeito do Senhor Jesus. E neste capítulo todinho, ele nos fala a respeito do Calvário. E quando ele está falando para todo o povo de Israel, ele está falando diretamente para o povo que foi escolhido por Deus para se tornar nação, é a nação de Deus. E quando ele está trabalhando todo agora o equilíbrio para falar sobre o Calvário, ele começa nesse capítulo 53 e deixa de lado o capítulo 49, ele vem trabalhando no assunto Messias. Mas o 53 ele fecha aqui o Messias crucificado, mas ele continua falando do Messias vivo e verdadeiro que é. Neste capítulo, versículo 1, começa muito bem dizendo:
quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, são duas interrogações importantes. Quem deu crédito, olha, à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías vem tratando, querido, diretamente a respeito da mensagem que o Senhor, Deus agora está usando dele para falar com todos os judeus da sua época. E a ministração de Isaías, ministro, é exatamente para nos trazer entendimento da pessoa bendita do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, quando ele se refere, quem deu crédito à nossa pregação, é exatamente porque os ouvintes de Isaías, que eram judeus, diretamente judeus, alguns ortodoxamente estavam vivendo exatamente como Deus queria, mas outros também não acreditavam na pregação. Não era um povo que estava vivenciando, mas tudo o que vivia, em partes agradava a Deus, em parte não. Mas veja que quando ele diz, e também ele deixa claro, na segunda parte do versículo, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque a nação de Israel, irmão, foi exatamente o objetivo do Senhor Deus. Deus tirou Israel do Egito, da escravatura, com o braço forte dele. O braço forte de Deus resgatou toda a nação do Egito e levou para a cidade que emana leite e mel. Começando com uma grande trajetória, mas para esta nação havia profecias. Uma nação sofrida, uma nação do Egito agora escravo, uma nação que mais tarde deixaria a desejar, como deixou. Mas isso aí agora trata a promessa do Messias e sempre trazendo a declaração e a pregação estava trazendo a realidade para o povo, dizendo para toda a nação de Israel que Jesus Cristo é o braço forte de Deus. E como o braço forte de Deus, ele agora começa a mostrar que este Jesus veio, nasceu, foi morto, ou se entregou numa cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, e quando ressuscitou, subiu ao céu e continua até hoje e continuará à destra do Pai. A igreja, o povo de Israel, sempre tiveram os dias bons da Páscoa. E quando esses dias chegavam, transformou-se em festa tradicional para a nação de Israel. Festa tradicional, a Páscoa sempre vem sendo feita em Israel, mas trazendo exatamente a figura de Jesus morto lá na cruz do Calvário. Todas as vezes que a Páscoa é comemorada em Israel, o objeto centralizado da Páscoa é o Cordeiro. E o Cordeiro, lá no capítulo 12 de Êxodo, é um Cordeiro de um ano. É um Cordeiro que não tem mancha. É um Cordeiro que não tem mácula. E este Cordeiro, quando morto, no capítulo 12 de Êxodo, está levando ou trazendo uma figura para um futuro, naqueles dias. E para os dias que Jesus foi morto, era
um assunto escatológico, porque Jesus iria morrer da mesma forma que o sacrifício estava sendo feito ali no Cordeiro. Estava a mensagem: o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai morrer na cruz do Calvário, que é uma morte para malfeitores. Toda a história do contexto bíblico, nós vamos fazer a observação onde foi criado esses instrumentos. A cruz não é sobre forma T. A cruz, ela tanto é estaca, quanto ela é T e quanto ela é X. Só que a cruz foi criada pelo povo persa exatamente para executar malfeitores, ladrão, assassino, adúltero, para haver uma execução, era consequência da vida. Quando a Roma antiga assumiu, aí a Roma trouxe para ela essas formas de eliminar com o mal, como a própria Roma tinha dentro do curso da sua linha administrativa. A morte de todo malfeitor seria numa cruz desta. E aí, daí para frente, nós vamos vendo um processo que Pedro se achou indigno de morrer numa cruz de forma T, porque Jesus morreu numa cruz desta forma. Então pediu para ser morto numa cruz X, de cabeça para baixo. A cruz T não dá para botar de cabeça para baixo, mas a X dá. Então aí entra uma confirmação que Pedro morreu numa cruz, mas de forma X. Então, querido, quando Isaías está tratando deste assunto, esse capítulo mostra Jesus. Isaías está vendo Jesus martirizado. Isaías não está vendo Jesus com a sua forma humana perfeita. Ele está vendo Jesus com a sua forma humana martirizada, sofrido, já batido, já cortado pelos açoites, sangrando, com a coroa sobre a cabeça. O que Isaías está vendo é um Jesus martirizado. Capítulo 53. Por isto é que ele pode ser pregado como base da Santa Ceia. Porque se ele fosse pregado Jesus fazendo milagre, não daria para ter base, sendo ele quem foi morto e martirizado por nós. Então, quando ele deixa de lado, ele também vai continuando no versículo 2 dizendo: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejemos. Olha, irmãos, esse versículo 2, veja quando ele começa: porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma árvore seca. A expressão seca, como a nação de Israel e as demais nações da existência na época dos dias, é interessante observar que eles viviam sempre num cultivo de agricultura. A terra era muito forte, alimentada. Então, tudo que plantava, adubada, se produzia bem. Só que aqui, esse sentido que ele usa da agricultura, Isaías usa, é para explicar que quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, quando Jesus agora, com 30 anos, começa o seu ministério, você observa que Jesus veio a manifestar a nação de Israel com um tempo muito difícil. A nação de Israel, ela estava vivendo uma sequidão espiritual. A nação de Israel não estava vivendo uma vida abundante espiritualmente. A nação de Israel estava vivendo
um processo muito difícil, mas era um processo espiritual. Quando Jesus vem, quando Jesus nasce, ele chegou em um tempo onde a nação estava muito difícil, porque já tinha abandonado Deus e estava vivendo longe do Deus único de Israel. E em alguns momentos adorando a outros deuses. Irmão, deixa os irmãos chegar e olha para cá, ouvindo a palavra. Senão vocês, daqui a pouco, caem erros, né? Deixa Deus de lado e começa a olhar. Deixa os irmãos entrar, que eles vão se acomodando. Muito bem. Então Jesus chega e veio para a nação de Israel. Agora perceba, irmãos. O Deus que é soberano, o que ele está querendo agora, dentro desse texto, mostrar o sacrifício de Cristo na cruz, mas trazer o entendimento para os judeus que Deus não está preocupado com o que está exteriormente, ou seja, com a santificação, com aquilo que está fora. Deus não quer preocupar tanto no sentido aqui, como Isaías está vendo Jesus, mas Deus quer mostrar o que está dentro do Messias. É aqui que ele começa a dizer, porque foi subindo como removo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Problema espiritual na nação de Israel estava grande. O problema espiritual era tremendo, uma solidão de Deus no povo de Israel. Mas agora Isaías começa a contemplar Jesus martirizado. Por isso que o primeiro versículo vem: quem não deu crédito à nossa pregação? Por quê? Porque quando Isaías está pregando, muitos não estão agora acreditando, porque ele não está vendo Jesus quando recebe a forma humana que Mateus prega. Jesus nasceu na manjedoura, mas nasceu normal de Maria. Jesus que recebeu uma pedra bem macia como outro qualquer ser humano. Ele não está vendo Jesus deixando ali. O capítulo deixa bem claro. Ele está vendo Jesus já apanhado, coroa na cabeça e sangrando. Ele está vendo Jesus completamente inchado. Por isso que ele chega a dizer bem esclarecidamente: quando nós estamos vendo, não desejamos. Porque ele não vê Jesus. É interessante compreender, porque, irmãos, eu já vi pessoas olhando para esse texto com um olhar diferente. E quando chega, aí começa a dizer: mas Jesus é bonito, por que ele está dizendo isso? Jesus é lindo. E a forma de Jesus, eu penso que não tem americano, não tem alemão, não tem europeu, não tem ninguém que ganhe. Jesus é lindo. Mas o que Isaías está vendo é o Jesus agora completamente ferido, completamente martirizado. Então não teria como olhar beleza e objetivo. Por isso que Isaías começa a pregar e chega ao momento de dizer: nós, os judeus, nós não desejamos ver. Porque a forma de apresentar Jesus aí está estudando é a forma do sacrifício. Quem olhou Jesus no seu tempo, belo e pregador, viajando, e os dias que Jesus foi para a cruz ficaram muito tristes. Nós olhamos isso na leitura dos evangelhos. Jesus, depois que está indo para a cruz, ele está indo para a cruz completamente ferido, então não tinha mais beleza. Não tinha mais beleza. E aqui Isaías prega e começa a explicar para o povo. Quando ele traz essa explicação, aí vamos ficar atônito, admirado. Como? Ele está vendo, tem uma visão que ele está tendo. Eu estou vendo o Messias, mas completamente machucado, inchado. Mas tudo isso por quê? O objetivo dele, salvar
a raça humana, libertar o homem dos seus pecados. Então nós estamos aqui para celebrar a ceia. E a ceia do Senhor não pode existir sem o Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor não pode existir sem a história de Jesus. A ceia não pode existir se Jesus não existiu. Então nós temos que entender que a ceia é um ritual, mas eu preciso lembrar do passado para que a ceia tenha sentido. Porque é no passado que Jesus me conquista a salvação e é no passado que agora eu vou rememorar na Santa Ceia, na celebração do pão e do vinho. Então preciso eu entender que a minha vida ela deve ter sentido com uma base espiritual. E esta base espiritual é Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos, quando ele trata disto, a ideia é o povo precisava de Deus, se afastou de Deus, a santidade espiritual estava tremenda. Mas não foi isso que impediu Jesus surgir. Não foi isso que o renovo de Deus, nada impediu, nem isto, que o renovo de Deus viesse. Capítulo 11 de Isaías, se você ler e o versículo 1, você pode fazer uma comparação nessa questão do renovo. Capítulo 11, versículo 1, ele diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes o renovo triunfará. Bendito seja o nome do Senhor. O renovo que triunfará. Quem é ele? Está agora. Isaías tratando de quem? Do próprio Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. O que Isaías está dizendo é: este renovo vai surgir. E no capítulo 53, a primeira parte, ele diz isto: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. O povo vivendo com aquele espiritual é muito difícil, escolheram deuses para ele, mas mesmo assim, o Senhor enviou Jesus Cristo, o renovo, o seu Filho, e enviou para a nação que ele, Deus, instituiu para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então, quando nós chegamos a contemplar isso, irmão, aí a segunda parte do versículo diz: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejamos. Aí era já Isaías relatando o que os judeus estavam falando. Eles contemplaram, que Isaías estava dizendo: nós estamos olhando para ele, mas não via nele a beleza, não via nele nada atrativo, ao ponto que ele, judeu, disseram: Isaías mostrou, nada tem nele que nós possamos desejar. Nós não temos como desejar, nada nos atrai. Porque de verdade, um homem sendo martirizado, sofrido, um homem que está lhe sangrando, rodeado de soldados, carregando a parte da cruz que era o travessal, ele não carregou a cruz toda, como a linha, com todo respeito, a linha católica faz filme e mostra carregando uma cruz completa. Jesus na Bíblia, nunca a Bíblia mostra ele carregando uma cruz completa. Ele carregou um travessal, que é o meio para formar a cruz. A estaca, por regra, cultura, já estava enfinhada, já estava autêntica, lá no Monte Caveira, Golgota. E ele chegou com ela para completar o seguro, matar ela. Então, como é que se vê uma pessoa desta maneira, caminhando para o lugar aonde vai ser ferido, aonde vai ser agora o seu último momento? Como ver? Então, Isaías estava dizendo para o povo: nós estamos vendo ele sacrificado, nós estamos vendo ele martirizado. E aí o povo diz: não desejamos alguém assim, porque a ideia de Israel era receber o Messias prometido. Ainda hoje, a nação de Israel tem ainda uma parte
dentro dos seus costumes ortodoxos, judeu-ortodoxos, que respeita a lei dos seus códigos, ainda na integridade. Em Israel, isso não é a capital hoje, Tel Aviv, que é a capital civil, mas nós temos a capital religiosa, as suas ruínas, que é Jerusalém. A parte da Tel Aviv não tem problema, mas a religiosa, os ortodoxos, os judeus-ortodoxos que estão lá, respeitam a lei dos códigos. Então existe um lugar lá, como a Bíblia ensina, na época da cultura de Israel, que se eles entrarem, o homem tem que estar do lado, a mulher do lado esquerdo e o homem do lado direito. O meio não pode atravessar, se atravessar, morre. Então tem a calçada, que é sagrada, então o homem vai até o final, a mulher entra por cima da outra, vai até o final, eles se encontram lá, mas não pode pegar na mão, não pode atravessar em meio, não ser a calçada, porque é lei disso. E eles respeitam desta maneira ainda hoje. Porém, eu louvo a Deus que lá na capital Tel Aviv nós temos judeu crente, judeu civicamente que aceitou Jesus. Tem igreja evangélica dentro de Israel, e judeu convertido para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, quando nós percebemos isso, irmão, nós começamos a olhar e dizer: meu Deus, eu faço um parente, eu hoje vou comer um pedaço de pão e depois ter forado por ele. Ele tem uma emblemática, um símbolo emblemático que trata da pessoa mais importante na vida da raça humana. Uma parte dela já me conhece, que somos nós, da igreja. Uma outra parte sabe da autoria, mas rejeita. Mas eu louvo ao Deus Todo-Poderoso, que a igreja do Senhor Jesus tem o privilégio de meter a mão na mesa do Senhor. E se estiver bem, querido, vai comer do pão, mas lembra do que essa igreja está dizendo. Ele subiu como remorso, ele chegou num lugar difícil, foi rejeitado, mas graças a Deus, e hoje eu recebi dele a oportunidade de dizer que eu sou salvo, eu tenho a paz de Deus no coração. Então Isaías está dizendo assim: isto teve um preço, e o preço de eu estar salvo foi porque Jesus se doou por mim, e tudo que estava sobre mim, tudo que estava sobre nós, que merecia consequência, e esta consequência destrutiva, a morte, Jesus transferiu para ele e nos deu a paz no coração. E a alegria de hoje está dizendo: só o Senhor, meu Deus. E a ceia nos faz lembrar que Jesus sofreu, para que hoje a gente esteja aqui dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. E quando eu me lembro disso, irmãos, entrando no assunto de Isaías, eu me lembro Paulo pregando para a igreja de Corinto também. A gente vem para a casa do Senhor celebrar a ceia do Senhor, e quem celebra é o povo do Senhor. Mas não dá para entender, porque quando Paulo prega, mostrando a igreja de Corinto a respeito da Santa Ceia, Paulo traz um sentimento de união, de paz, de alegria. E parece que as nossas, ou os cultos que celebram a ceia, está parecendo de algum tempo para cá um velório do que um culto de ceia, né? Lamentavelmente. Ou então os irmãos se fecharam, e quando vão celebrar a ceia, ninguém mais fica alegre, ninguém mais se alegra como antes, nem no tempo de Paulo. Mas a ceia do Senhor, de acordo com Paulo, quando foi celebrada a igreja de Corinto, o que tinha nela, irmão, era alegria, era sentimento de alegria.
E muitos hoje não querem mais manifestar alegria, não sei porquê, mas a ser o Senhor, irmãos queridos, Jesus pagou o preço para que você tenha alegria, celebrando a ceia, tenha alegria cultuando Ele, tenha alegria dizendo que é grande, tenha alegria dizendo só, Pai, Tu levou sobre ti os meus pecados, as minhas iniquidades, e hoje eu estou aqui dizendo assim, graças a Deus, porque eu aceitei Jesus como Salvador. Aleluia! A ceia do Senhor. Versículo 3. Então, irmão, quando você vê 1 Samuel 16, 7, você vai ver o capítulo 11, versículo 1. Só que lá na escolha de Davi, por que capítulo 11, versículo 1 diz aí, a base é 1 Samuel 16, 7? Porque foi da raiz de Davi, foi da genealogia de Davi, foi, querido, que surgiu as pessoas. E quando surgiu as pessoas, Deus usou para que o Jesus, o Salvador da humanidade, nascesse aqui nesta terra. Agora, irmãos queridos, quando nós olhamos isso, o texto também diz assim, que Deus disse para Samuel, Samuel, nenhum desses filhos aí de Jessé é o escolhido. Tu olha, uma linguagem bem simples, tu olha o que está fora, e eu olho o que está dentro. O que ele estava dizendo? Eu escolhi o menor, eu escolhi Davi. O que Deus está dizendo aqui, dentro desse contexto de Isaías, o que Deus está dizendo aqui, Isaías olhando aqui, mesmo Jesus martirizado, sofrido, sangrando, mas o que está dentro de Jesus é o desejo de libertar o humanidade, de salvar. Só quem sabe disso é Deus, só quem sabe disso é Deus, o próprio Jesus. Deus não olha o que está fora, olha o que está dentro, bendito seja o nome do Senhor. Mas a ceia do Senhor tem que ser celebrada com alegria. Se a palavra não te traz mais alegria, irmão, toma uma decisão, te converte de novo. Porque celebrar a ceia tem que ser com alegria espiritual, tem que ser com alegria, onde Deus recebe louvor. Mas a igreja está contagiante para a glória do nome do Deus eterno. Aleluia! Mas não dá para entender que esses últimos dias a gente está vindo para a igreja, irmão, e nós estamos vivendo um momento tão difícil. Tem crente que não sabe, não estou falando da alegria de andar com os dentes assim, dessa alegria que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando é da alegria espiritual. Querido, quem tem Jesus não anda entristecido. Quem tem Jesus, não, eu tenho a minha fisionomia fechada, todo mundo olha e vê. Mas vê se não tem alegria em mim, vê se eu não me alegro, porque o que está em mim é Jesus. Então a minha fisionomia não pode ser carnal, ela é carnal no físico, mas sem mim tem uma alegria que só o Deus do céu sabe, eu conheço, eu sei, para a glória do nome do Senhor. Então, como é que a gente vem à casa de Deus e permanece com aquele sentido carnal? Não é a carnalidade de pecado, eu estou falando da carnalidade física. Não dá uma glória, não dá uma aleluia, não se alegra. Não, que é isso, irmão? Quem está aqui é o dono de tudo, é Jesus de Nazaré, é o Senhor. E se você quiser receber cura e precisa, Ele tem para te dar. Aleluia! E que ninguém vai te, na linguagem rasgada, desligar a tua vida, não. É o Espírito que vai te encher. É o Espírito que vai te inspirar. É o Espírito que vai tratar contigo. Oh, glória! Então começa a dar glória, alegre, vai pegar o pão e glorificando, vai tomar do cálice glorificando e dizendo: Deus te agradeço, porque Ele conquistou na cruz do Calvário essa alegria de liberdade para o povo dele. Aleluia! Jesus está conosco, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia!
ele não fica calado, ninguém. Quando lá na igreja existe na vida do crente, ele não fica calado, nem que ele queira. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus mora no teu coração. Olha, o Papai do céu mora no meu coração. O Salvador Jesus mora no meu coração. Mas o Pai, o Espírito Santo, ele não para no meu coração. A Bíblia diz que ele faz culto no meu coração. É diferente de morar, porque quando o Pai e o Filho moram, o Espírito está lá celebrando o culto. A temática santidade, a temática fidelidade, a temática pureza, a temática de alegria, a temática de viver na presença do Deus Todo-Poderoso. O Espírito está dizendo para o meu Espírito: ei, seja santo, como o Pai é. Deus está dizendo: seja santo, eu amo, sou santo. Glória. Eu tenho como estar triste, tem como ficar triste, porque eu olho para trás. Aleluia. Você já leu a Bíblia, irmão? Você já leu? Mas você já se depararam na Bíblia que Jesus não sorriu? Você já se depararam na Bíblia que já ninguém comenta dizendo eu vi Jesus sorrindo? Mas a Bíblia comenta que Jesus brilhava. Você já de alguma maneira diz: olha, Jesus sorriu. Não, texto da Bíblia, a biografia dele, ninguém contempla dizendo que Jesus sorriu. Mas só que a Bíblia diz que Jesus resplandecia. Sabe o que é resplandecer? Jesus brilhava. É a alegria do céu de glória. É resplandecente. A igreja de Deus tem que resplandecer. E ela só resplandece se o Mestre estiver com ela. Se Jesus estiver com ela. Da boca de Jesus sai a palavra queimada. A Bíblia diz, palavra de autoridade. Autoridade queimada. Ao ponto que algum dizia: eu não entendo o que está acontecendo, mas quando ele fala alguma coisa aqui dentro de mim, queima. Alguma coisa dentro de mim, quando ele fala, ele tem uma autoridade que queima. Eu quero dizer para os irmãos, não sei vocês, agora eu tive um momento assim, veja quando acontece comigo, quando eu estou lendo a Bíblia, Jesus falando, tem algo em mim que queima, tem algo em mim que é uma fogueira. Ei, como isso é bom, como isso é alegre. Como isso é maravilhoso, é o Espírito Santo na minha vida, é o Espírito Santo mais tocando em nós, é o Espírito Santo queimando mais, é o Espírito Santo dizendo assim: me agrado de estar morando inteiro. Eita glória! Jesus! Versículo 3, irmãos. Quando eu ouço Isaías dizer assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aleluia. A ceia do Senhor vai ser celebrada hoje. Para ver o preço do Mestre, ver o que ele sofreu. Eu não sou digno de estar aqui. Quando eu olho para o meu Mestre, eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de estar pregando. Eu não sou digno de me encontrar aqui. Porque Isaías começou a olhar e dizer: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Todo mundo olhando para ele, mas Isaías está vendo, mas ninguém fazia dele conta. Eu olho para mim, Senhor, eu te agradeço porque eu sou pecador.
sou pecador, mas Senhor, Tu resgatou a mim. Eu cometi tantas coisas, eu falei tantas coisas, eu coloquei na minha boca coisas que nunca agradou a Ti, veio na minha mente coisas terríveis, mas hoje, Senhor, Tu me dá uma esperança. O Teu sangue me purificou. Isaías está dizendo que Ele foi menosprezado, usou o nome de dores, trabalhou forçadamente. Jesus aqui, conforme humana, era carpinteiro, mas agora Ele está, querido, caminhando para a cruz, caminhando para a cruz. E quando isso acontece, os homens escondem o rosto dele. Se vocês lerem o texto de João 19, capítulo todo, os soldados rasgaram a túnica. Quando rasgaram a túnica, um olhava para o outro e dizia assim: Tu é filho de Deus. Pegaram um cano, a madeira, bateram nele na cabeça, perfurou ali o crânio, saiu sangue. Ele diz quem te bateu, afrontando ele. E sabe por que ele estava ali? Sabe por que ele estava caminhando ali? Porque existia na sua época um povo, e nós somos proliferação desse povo, e dizendo assim: ele estava ali porque nós precisávamos de salvação, e Deus o enviou para nos salvar. A ceia é para crente salvo, batizado nas águas, que não vive mais em pecado, mas que está purificado pelo sangue do Cordeiro. A ceia não é para quem está vivendo misturado no pé, na santidade de outro, não na santidade na igreja e no mundo. A ceia é para quem inseriu em Jesus de verdade, é para quem disse: Jesus, eu te recebi como Senhor, e estou vivendo contigo até o dia que eu me encontrar contigo no céu de glória. A cena para quem pensa que socialmente tem bastante finança, que socialmente tem muita intelectualidade, que socialmente, querido, é aquele que na igreja é o primeiro que chegou e o último que sai. Deus não quer aquilo que é fora do corpo, é o exterior. Deus quer, é o que está dentro, é o que pegou. Como é que a igreja está? Ei, agora! O povo, veja, naqueles dias virava o rosto para não olhar para Jesus. Ainda hoje está tendo gente assim, que estão virando o rosto para não olhar para Jesus. De que maneira? A obra. Essa obra aqui não é do pastor Diogo, essa obra é de Deus eterno. E tem muitos virando o rosto para não olhar para a obra. Quando eu faço assim, eu estou da mesma forma do judeu que Isaías está tratando. Estou virando o rosto, mas no o texto termina dessa forma: era desprezado e não fizemos dele caso, menosprezaram Jesus. Mas foi ele que te deu vida e vida. Olha o nome eterno. Jesus te deu vida eterna. Jesus te deu vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 4 ele diz assim: vou terminar aqui, o horário já foi, tem que celebrar. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos o aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha como o judeu estava olhando Isaías,
nesse momento. Ele disseram assim: olha, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o pensamento, olha o olhar do judeu. Entendendo que Jesus era simplesmente alguém, não era para ter valor. Mas veja a mensagem. Jesus ia caminhando para o Calvário. Jesus, quando ia caminhando para o Calvário, Jesus pegou assim todo o meu pecado, toda a minha bagagem pecaminosa, pegou tudo. E ainda mais, Jesus agora pega toda a dureza, o pecado lá em Adão, que quando Adão caiu, quando Eva caiu, o pecado assumiu. Deus pegou agora em Jesus toda a enfermidade, toda a doença, todas as dores e jogou sobre ele o pecado e todas as doenças, porque a raiz da doença é o pecado, e foi começado lá em Adão e Eva. Sabe o que foi que Jesus fez com tudo isso, irmão? Olha o texto dizendo, ele dizendo assim: sobre si, jogou sobre si, e nós o reputamos o aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha como os judeus estavam olhando ele. Esse daí era só um homem que está agonizando, está morrendo, ele está ferido, ele está angustiado, ele está cheio de problema. Foi dessa forma que eles entenderam. Mas Jesus pegou o pecado e suas consequências e jogou sobre ele. No versículo 5 ele diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e todas as suas pisaduras, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A ceia de Deus tem um poder tremendo. Quem toma da ceia dignamente, como Paulo pregou, pode ser curado no mesmo instante. E em qualquer doença, qualquer doença, seja ela física, psicológica, emocional, mas Deus tem o poder de curar. E não é pastor que prega, é a Bíblia que eu poder preservar. Aleluia. Ele está caminhando no Calvário, os pecados vão ser jogados sobre ele. A caminhada dele para o Calvário, o texto diz assim: ele foi sarando no cancerígeno. Ele não está lá cancerígeno, eu estou aqui parafraseando. Ele dava um passo, o cancerígeno era curado, a diabetes era curado, a Covid não tinha poder, a ebola não tinha poder, porque ele estava caminhando e o pecado sobre ele estava nos homens. Mas toda a doença agora está vencida, porque a raiz das doenças, irmão, é o pecado. E Jesus estava dizendo: agora quem crê está sarado. Sabe qual é o problema? É porque muitos não acreditam mais no que a Bíblia está dizendo. Mas quem crê nela não vai jamais ficar da mesma forma. Jesus morreu por nós. E quando você quer pegar o conselho que eu dou agora aos irmãos, leia o capítulo, isso que eu acabei de ler, e falar a vocês, leia o capítulo 19 de João, e veja como Jesus sofreu. Porque lá está o martírio. Lá no 34 está o soldado furando do lado de Jesus, que Isaías pregou. E o sangue e água saindo do lado de Jesus. E a água nos trazendo regeneração. E o sangue nos purificando de todo pecado. Oh Deus, oh Deus, Deus. Nesta noite, com esta palavra, nós queremos celebrar a ceia do Senhor. Mas eu não sei quem nesta noite está aqui e está precisando de uma ceia com Deus.